Exercício 35 do capítulo 2, seção 8, a seção de derivada vista como uma função. Então, a taxa de desemprego, o de T, esse U aqui deve ser de unemployment, varia com o tempo. Então, eu tenho aqui a variável U em função de T. Então, a tabela fornece a porcentagem de desempregados na força de trabalho australiana em meados de 1995 até 2004. Então, uma leitura rápida aqui, por exemplo, em 2003, a taxa de desempregados na Austrália era de 6,2%, né, medida em porcentagem. Então, 6,2% da população estava desempregada. De 95 até 2004, abaixou bastante, né? Então, essa é a leitura que a gente faz da tabela. Então, qual é o significado de U' de T? O significado da U' de T ela é a mesma, independente se a função ela foi apresentada em forma de desenho, em forma de expressão numérica, ou em forma de tabela. Né? O U' de T é a taxa de variação da variável U com respeito à variável T. Né? Então, U significa a quantidade de desempregados em porcentagem que existe no país. Né? Então, o quanto que essa taxa de desempregados está variando em porcentagem comparado com o tanto que o tempo variou, no caso, em anos. Né? Então, por exemplo, suponha aqui que o que seria U' de T para T igual a 1996, né? 1996. Só isso aqui não vai ser verdade, bom, não vai ser verdade não, mas suponha que isso aqui seja 2. Isso significa que a quantidade, o tanto que a taxa de desemprego variou em porcentagem quando comparado ao que variou o tempo em ano é igual a 2. Ou seja, para cada ano que você variou aqui, a partir de 1996, né, para o próximo ano que você está variando, a variação de U é aproximadamente o dobro dessa variação aqui. Então, se eu variei uma unidade de tempo, que seria um ano, então eu variei aproximadamente 2 vezes a unidade de tempo dessa daqui, que é porcentagem. Então, eu variei 2%. Okay? Então, seria mais ou menos essa a interpretação. Quem quiser algo um pouco mais detalhado, dá uma olhada lá na parte de explicação do conceito de derivada, acho que no início do capítulo anterior, no início da sessão anterior. Beleza? Bom, e quais são as unidades de medida? A unidade de medida é a unidade do U dividido pela unidade do tempo. Então, é porcentagem por ano. Ok? Então, como é que seria uma resposta para essa A aqui? Então, a A seria U' de T, a quantidade, o quanto a taxa U variou ou varia quando comparada com uma variação no tempo. Variação no tempo, né? No tempo. É uma comparação, né? Um quociente, né? O quanto que a taxa variou quando comparada com o tempo.
a unidade de medida dela é a unidade de medida do U dividido pela unidade de medida do T. Então, medida em porcentagem, que é a unidade de medida, não é uma unidade de medida, né? Assim, é a forma da leitura do U, que é em porcentagem, né? A taxa em porcentagem, lá, dividido por anos. Ok? Então, porcentagem por anos. Ok? Assim, matematicamente, o U' de T é aproximadamente a variação no U sobre a variação no T, onde essa, vamos supor, né, aqui é um T0, né? U' de T0. Então isso aqui está sendo calculado no U de T menos o U de T0. É uma diferença, mas incluindo o U de T0, né? E o T sobre T menos T0. Então, variação no U sobre variação no T. Beleza. Então, essa daí é A. B. Construa uma tabela de valores para o linha de T. Então, aqui ele está falando exatamente a palavra valores, né? Uma tabela de valores, né? Uma tabela de valores. Por quê? Quando nós fizemos os outros exercícios lá, né? Nós fizemos vários até agora. Se você tem uma função, é possível você estimar qual que é o gráfico da derivada, né? Se você tem uma expressão, né, f de x igual a, por exemplo, seno de x, é possível você estimar qual que é a derivada. Okay? É possível você calcular a derivada através da definição, né? Aqui, a minha função ela é dada em tabelas. Okay? Então, nós não temos desenho e nós poderíamos fazer uma interpolação linear, né? Colocar todos os pontinhos lá e ligar. Okay? Mas a gente não tem uma expressão para calcular, né? Então, nesse caso, como que nós calculamos o linha? Para cada t aqui, eu tenho o valor do t, e para cada t é possível calcular um U' de t, para esse certo t aqui. Então, essa é a ideia. Quando nós temos uma função dada em tabela, como que nós calculamos a derivada dela? Também gerando uma tabela de derivada. Essa é a questão. Bom, e como que nós resolvemos isso? Essencialmente, assim, a ideia é o seguinte. Suponha que nós temos aqui essa função, né? Então, originalmente, como que nós calculamos aqui? Suponha que eu tenho aqui um x0, aqui é o eixo x, chamar de t, né? Só para... Suponha que aqui é o eixo do t, né? Esse aqui é um t0, esse aqui é o u, né? Eu teria que fazer, né, colocar geometricamente aqui uma reta tangente, né, usando um ponto t aqui, fazer uma razão incremental, fazer o t tender para t0. Então eu pegaria aqui um certo t, né, um certo valor arbitrário t, tanto faz para esse lado como para esse outro lado, e faria o t tender para t0, né, e a partir desse t eu calcularia, né, eu teria aqui o meu U de t e aqui o meu U de t0. Então, usaria esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, faria a divisão entre esses dois e mandaria o t para t0. Então, eu teria oficialmente a U', né? A U' de t no ponto t0. Vamos colocar assim, a U' de t0 seria o limite de quem? Do U de t menos U de t0 sobre t menos t0, okay, quando t tende para t0. Então, oficialmente, quando se falar em derivada, essa é a definição, é isso que nós temos que calcular. O problema é que, no nosso caso, o tempo aqui, a variável independente, que é o t, né, que é essa que está aqui, nós temos dados dela somente em finitos valores, né, em valores discretos, né?
Então a gente só tem que ir ano após ano. A gente não tem valores em qualquer situação. Então, por exemplo, suponha que esse T aqui fosse vamos supor que esse T aqui fosse o 1997, por exemplo. Ok? Então, esse aqui, vamos supor que esse aqui fosse o 98. Ok? E para cá tivesse o 99. Né? Aqui o 95. Deixa eu só marcar aqui. Né? Então, aqui é o 97, aqui é o 96, né? 96, um pouquinho para cá, 96, 98 e assim por diante. O 99 está por aqui, 95 está por aqui. Isso significa que quando eu pegar um T e fizer esse T tender para o ano que eu quero, ele vai pular de 2000, 99, 98, 97. Ele não vai passar por aqui. Por quê? Porque nós não temos dados para cá. Okay? Oficialmente nós não temos dados para cá. Daria para estimar os dados usando interpolação linear. Mas o que nós fazemos nesse caso? Nesse caso, nós paramos no último T antes de encostar no próprio T base que a gente tem. Então, a tendência aqui, quando você fala T tender, então você vai pegando todos os anos até chegar no último antes do próximo o próprio tempo base. Tanto desse lado quanto desse lado. Então, eu vou pegar outros anos, né, e a tendência eu paro no último aqui, porque se fosse mais um, ia ficar T0 menos T0, ia ficar denominador igual a zero, não faz sentido. Então, a minha tendência eu paro nos últimos anos, ok? Nos últimos anos antes do próximo. E aí eu simplesmente calculo essa razão incremental aqui. Então, assim, a resposta vai ser algo aproximada, né? Então, quando eu faço essa tendência aqui, eu paro nisso aqui, calculo essa razão incremental, o resultado é aproximadamente o que a gente chama de derivada lateral, né, à direita, ok? Só que não teve limite, né? Eu tive que parar, né? Eu tive que parar nesse daqui. E aí, análogo, eu calculo para esse daqui, também parando um antes. Então, vou ter um cálculo para cá, outro cálculo para cá, vou ter dois valores, aí eu pego esses valores e faço uma média aritmética desses valores. E essa média aritmética é um valor aproximado para o linha de T. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui... Vamos pegar esse de 97 aqui. Então, vamos calcular quem que é o linha de 1997. Ok? Quem que é o linha de 1997? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o tempo tendendo de 97, né, com valores acima de 97 e depois com valores abaixo de 97, tendendo para 97. Isso significa que se aqui é 97, então vou considerar o 98 e o 96. Então eu vou ter dois cálculos que eu tenho que fazer com isso aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que calcular o U de 1998 menos o U de 1997, que é o base que eu quero, dividido por... Vou colocar explícito aqui só para 98 menos 97. Aqui um denominador vai ficar 1, mas só para deixar explícito. Então, vou fazer o cálculo disso aqui. Ok? Então, isso aqui é a razão incremental dessa parte aqui, ó, dessa tendência quando eu parei aqui. Dá isso aqui. Ok? Quanto é que dá esse valor aqui? Isso aqui dá o quê? Agora eu vou lá na tabela. O 97 é 8,2 e o 98 é 7,9. Então, aqui vai ficar 7,9 menos 8,2. E essa divisão aqui vai dar 1. Ok? Então, o resultado aqui deu o quê? Deu menos
0,3. Okay? Então, essa daqui é a razão incremental aqui, né? Quando eu estou calculando aqui essa tendência aqui. Okay? Essencialmente, a taxa de variação média do U com respeito ao tempo é de menos 0,3%. Okay? Beleza, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que nessa parte aqui, fazendo o T tender para cá. Então, isso aqui é o 1996. E o base, novamente, é o 97. Então, eu vou calcular isso aqui, olha. Então, vamos calcular aqui agora, vou colocar de verde aqui. É o U de 1996 menos o U de 1997 dividido, vou colocar explícito aqui, 96, 1997. Beleza? Bom, agora eu substituo os valores, o de 97 eu já tenho, 96 é 8. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é igual a... era 8, né? 8 menos o de 97, que eu tenho o valor aqui em cima, é 8,2, é menos 8,2, dividido por menos 1 aqui, né? Tem que ficar esperto aqui, né? Dividido por menos 1. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui é igual a... Aqui dá menos 0,2 dividido por menos 1 dá 0,2. Okay, então, a taxa de variação de 97 para 96, né, é de 0,2%. Beleza, taxa de variação média, né, que eu acabei de falar. Então, nós temos esses dois valores. Okay, nós temos o menos 0,3 e o 0,2. O que eu faço agora? Agora eu faço uma média aritmética entre esses dois valores, porque essencialmente isso aqui é uma taxa de variação média um pouco para frente, né? E esse aqui é uma taxa de variação média para trás. A média aritmética dá uma taxa de variação média ali aproximada da derivada, né? da taxa de variação instantânea. Então, o que eu faço aqui? É menos 0,3 mais 0,2 somado dividido por 2, tá certo? Tá aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Portanto, U' de 1997 é estimado dessa forma aqui. Vou pegar o menos 0,3, somar com o 0,2 e dividir por 2. Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá aproximadamente... aqui deu menos 0,1, né? 0,1 sobre 2. Então, isso aqui dá... vou colocar ali o aproximadamente ali embaixo. Né? Então, isso aqui dá aproximadamente... menos 0,25. Então é aproximadamente menos 0, tá ok? Peraí. Não, eu coloquei errado aqui. 0,1. 0,1. Então é 0,05. 0,05. Unidade de medida, que seria porcentagem por ano. Ok, porcentagem por ano. Então, a taxa de variação da taxa de desemprego com respeito ao tempo em 1997 é menos 0,05, ok?
Eu coloquei sinal de aproximadamente aqui porque é feito por tabela, né? Ok? Mas então isso significa, né, que em média está de 97 para 98, por exemplo, a porcentagem está baixando, a taxa de desemprego está baixando aproximadamente 0,5%. 0,05%. Beleza? E esse cálculo é o cálculo que tem que ser feito para todos, né? Então, o ideal seria montar uma tabelinha aí no Excel e tal, né? Então, você faria os cálculos para cada um desses aqui. Ok? Para esse daqui eu usei o anterior e o sucessor, né? Para esse daqui eu usaria o de 97 e o de 98, de 99. O de 99 eu usaria o de 98 e o de 2000, né? Tem que ficar esperto aqui. E esses da ponta aqui, né? Esses que ficam aqui. Esses que ficam aqui eu só uso só esse com o próximo. Ok? E nesse caso, só teria um valor, não faria média aritmética. Então só usaria esse com esse daqui. Então pegaria esse U menos esse U, né? O U de 96 menos o U de 95, dividido por esses valores. Okay. E o de 2004 também eu só usaria só o anterior, esse com o anterior, porque não tem como usar o próximo. E aí não precisaria fazer média aritmética. Ok? Essas contas aqui. Por exemplo, o de 2001 dá o de 2001 tinha feito aqui da 0,15 e assim por diante. Isso aqui dá 0,15. Olha só que o de 2003 dá menos 0,45, menos 0,45. Ok. E é isso, tem que fazer aquela continha. Bom, aí tem que fazer a continha, né? A ideia é essa. A ideia é calcular essa razão incremental, pegar os dois resultados e calcular a média aritmética. Beleza? Então é isso. E aí nós terminamos esse aqui. De 35. Beleza. Beleza, então vamos lá então. Exercício 37, né, e alguns outros, né, 38 e assim por diante, do capítulo 2, seção 8. Então, o gráfico de f é dado, indica os números nos quais f não é diferenciável. Então, a f não é diferenciável, estamos analisando sempre dentro do domínio da função. Okay? A f não é diferenciável geometricamente quando o gráfico é descontínuo ou quando existe um bico, né, no gráfico. Aí não tem como fazer a derivada. No caso do bico é por quê? Porque se eu usar geometricamente produzir uma reta tangente tendo esse ponto base chegando para cá, eu vou ter uma reta tangente. Tendo esse ponto base e fazendo a tendência aqui pela direita, eu vou ter uma outra reta tangente diferente da primeira. Então, assim, essencialmente, existem infinitas retas tangentes aqui que você pode colocar que toca o gráfico só num ponto. Então, a função não é diferenciável. Nesse ponto aqui, nós vamos usar os números que estão aqui. Ele já colocou os números, né, para nós usarmos corretamente aqui. Então, aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse aqui, no menos 4, okay, só vou indicar aqui, menos 4 não existe.
No zero não existe, porque a função é descontínua. Então, não existe a derivada no zero. Se a função, se for possível nós colocarmos uma reta vertical, se ela tangencia, se ela faz algo desse tipo aqui, né? Ela vem por aqui, faz isso aqui e sai, de modo que ela não fique que não exista nenhum segmento, né, vertical nela para ela não deixar de ser função, né? Mas que ela consiga fazer esse tipo de manobra aqui, né? Então, nesse caso aqui, a reta tangente aqui seria vertical, né? Então não existiria coeficiente angular, logo não existiria derivada, né? Então é o que quase aconteceu aqui, mas não chegou. Do jeito que está o gráfico, isso não ocorreu aqui, né? Então é só esses pontos aqui, no menos 4. Então vou colocar aqui, ó, não existe f' de x, não existe f' de x, onde x é igual a quem? X é igual a... Vamos colocar aqui certinho aqui. Onde x é igual a menos 4 e 0. Ok? Nesse caso aqui, no 37. 38. Note que a função ela está definida no zero aqui também, ok? Ela, pela esquerda, ela tende para menos infinito. Pela direita, quando x tende a zero pela direita, ela também tende para menos infinito. Ok? Então, ela é descontínua aqui, né? Só que ela poderia não estar definida aqui no zero, mas eles colocaram um pontinho azul aqui para dizer que ela está definida no zero. No zero ela vale zero. Ok? Então, nesse ponto, poderia existir a derivada, né? A gente poderia analisar a existência derivada, da derivada da função. E analisando, a gente diz que não existe a derivada no zero. Por quê? Porque a função é descontínua. Ok? Então, aqui não existe a f' no zero. Ok? Vamos ver mais algum outro. Aqui, ó, tem um bico aqui. Então, é 1, 2, 3. No 3 também não existe. Bom, aqui não dá para falar, né, o que acontece, não tem um número aqui. Então, seria esses aí, né? Se isso aqui fosse, se o gráfico tivesse uma assíntota vertical, esse ponto aqui da assíntota não tem nenhuma informação sobre ele, então a gente não consegue saber se ele estaria no domínio da função para nós analisar. Então, nada é dito aqui para frente, então seria só o 3 e o 0 nesse aqui. Beleza? Isso aí, então isso foi 38. 39, né? Continuação, achar os números nos quais não existem a derivada. Aqui, ó, aqui ocorre aquela coisa que eu falei, pelo menos aparentemente essa era a intenção deles, né? O gráfico da função vem e ele não chega a ficar num segmento vertical um segmento de reta vertical, né? Porque senão não seria função, não seria gráfico de função. Mas ele faz isso de forma que daria para colocar uma reta que a gente chama de tangente ao gráfico e que fosse vertical aqui. Nesse caso, então, não existe a derivada nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o menos 1. Então, não existe derivada no menos 1. Aqui a derivada é 0. Nesse ponto aqui, ela está subindo. Ó, tem um bico aqui, então não existe também no valor 4. Ok? Por último aqui, vamos ver. Aqui é o menos 1. Não existe no menos 1 porque a função é descontínua. Ok. 0, ok. Aqui, um pouquinho antes do 1, a derivada seria nula, não tem problema. Aqui no 2, isso aqui aparenta ser um bico, então não existe a derivada. E daqui para frente, aparentemente está tudo ok. Então não existe a derivada para o exercício 40 nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 2. E aqui no menos 1 e no 4. Beleza? Bom, então é isso aí, aquele exercício lá.
Bom, exercício 44, capítulo 2, seção 8. A figura mostra os gráficos de f, f', f2' e f3'. Então ele está dizendo que no mesmo gráfico está a f e as próximas três derivadas dela. Está tudo aqui. Okay? E aí ele quer que nós identifiquemos, né, quem é quem. Quem é quem. Quem que é a função original, quem que é a primeira derivada dela, a segunda, a terceira dela, derivada dela. Então nós temos 4 funções aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar uma por uma e derivar geometricamente cada uma. E aí nós comparamos com o que a gente tem aqui de informação para falar a derivada dessa aparentemente é essa. E a gente faz isso para todas. Depois que a gente fizer, a gente analisa qual que é a melhor opção para a gente escolher como f. Okay? Então vamos começar com a A. Qual que seria a derivada da A? Vamos jogar isso aqui lá no outra página aqui para trabalhar. Então, pego aqui. Então eu tenho que deixar aqui. Quem que seria a derivada da A? Vamos colocar ela desse lado aqui. Vou pegar assim, ó. Aqui. E aqui. Beleza? Ok. Tá beleza. Então, a derivada da A, vamos colocar da mesma cor ali, meio que de vermelho. Então, a A, olha só, vamos fazer sempre usando a reta tangente, ok? Então, você vem aqui com reta tangente, tá, inclinação para baixo, vai declinando, vai diminuindo a declinação até ficar horizontal, e aqui sobe, ok? E aqui sobe. Então, vai ser negativa, bem negativa, e à medida que o x tende a zero, vai ficando menos negativa até zerar, depois positiva e bem positiva. É isso que está acontecendo, né, para a derivada da A. Então, o gráfico dela, no zero ela seria zero, antes ela seria negativa, ela poderia estar fazendo isso aqui, ó. Aqui ela seria bem negativa aqui, e à medida que o x vai chegando aqui, ela vai subindo até zero. E daqui ela passa e faz isso aqui. Ok? Então, à medida que o x vai para mais infinito, ela vai para cá, ela vai subindo. Né? À medida que o x vai andando, ela vai inclinando mais, a reta tangente. Então, aparentemente, essa é a derivada da A. Se eu for olhar no gráfico, bom, AB é o azul, é a azul. AC é a verde, AD é a branca. Essa daqui, ela se parece com qual? Ela se parece com a azul, ok? Ela se parece com a azul. Mas eu poderia fazer um outro gráfico assim também, né? O gráfico dela poderia ser assim também. Mas se fosse uma reta passando pela origem, também não estaria errado. A gente não sabe não dá para medir exatamente qual que é a velocidade dela. Só dá para da derivada, né? Com que a derivada decresce aqui e cresce aqui, né? Só dá para saber que ela é negativa, tendendo a zero, e depois de zero vai para mais infinito. Fica sempre positivo. Então, a derivada da A, o que daria para encaixar seria na B. Então, eu vou gravar a linha é igual a B, que a derivada da A é igual a B. Mas não dá para ter muita convicção por causa do rigor aqui. Não tem como ter muito rigor. Então, o chute aqui é que o A' é B. Okay? A derivada do A é B. Vamos fazer a mesma ideia agora, derivando a B. Ok? Então, vamos derivar a B aqui. Vamos pegar aqui e aqui. Ok? Então, vamos lá. A B é a azul. Como é que ela faz aqui? Ó, positivo, 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 aí vai diminuindo, chega a zero e depois volta a ser positivo. Então é sempre positivo. Positivo à esquerda do zero e tende a zero quando x tende a zero pela esquerda. E depois positivo de novo, volta a ser positivo de novo. Então, aparentemente, vamos colocar de azul, aparentemente seria algo assim, olha. Ela vem positiva até zerar aqui, mais ou menos, e depois vem para cá. Qual é a função que aparenta ter esse gráfico aqui? Dessas aqui é a A, ok? É a A.
Aparentemente foi um loop aí que ocorreu. Então, aparentemente, da B vai para A. Okay? Eu acho que lá, quando a gente fez a A, o gráfico aparece mais a parábola, né? X igual a fx igual a x ao quadrado, né? A derivada seria 2x, seria uma reta daquele jeito. Ou seja, não seria AB. A derivada da A não seria AB. Mas isso aqui é um primeiro chute. Okay? Agora, a derivada da B. A derivada da B aparenta ser A. E só a A, né? Também não tem nenhuma outra aqui. Então, vamos colocar aqui a segunda experiência que a gente fez aqui. A derivada da B aparentemente é A. Ok? Agora vamos derivar a C. Derivamos a C. A C é a verde. Então o que ela faz? Mais ou menos ela vem aqui, olha. Ela desce. Ó, negativa, negativa. Fica positiva. Okay. Tende a ser zero. Aí fica zero. Depois vai tender a ficar positivo e sobe. Então, note que essa verde tem mais ou menos o mesmo estilo dessa vermelha aqui. Mais ou menos o mesmo estilo. Então, a derivada poderia parecer, ok? Então, novamente, a derivada dessa verde, ela poderia ser, vou colocar de verde aqui, ela poderia ser algo que fizesse assim, igual nós fizemos lá na A, ok? Ou poderia ser uma reta também. Eu acredito que seja mais essa daqui, né? Porque note que ela tende a ficar mais horizontal antes de chegar próximo aqui do zero. Okay? E essa daqui tende a ficar horizontal só quando ele está em cima do zero. Essa aqui ela tende a ficar horizontal antes e fica próximo horizontal um pouco depois também. E isso é traduzido nessa parte aqui. Ela tende, o fato de estar inclinado assim para cá e baixado para cá, significa que quando o x está nessa posição, ele já está mais próximo do zero, é negativo, mas está mais próximo do zero. Então, provavelmente essa daqui é o gráfico da derivada dessa verde. E não seria uma reta, como poderia ser lá no primeiro caso. Né? Então, analisando aqui, um gráfico que parece com esse daqui seria o azul, seria a B. Então, aparentemente, a derivada da B, derivada da C é a B. Então, a derivada da C é a B. Okay? Novamente, lá na A gente tinha feito uma leitura sim, mas provavelmente é uma reta. Provavelmente isso aqui não é verdade, ok? Mas a gente está fazendo os testes, né? Agora, esse daqui aparentemente é verdade, esse aqui também. É a única opção que tem para a derivada da C. Agora a derivada da D. Né? Como é que é a derivada da D? Vou pegar aqui. Como é que está a derivada da D? A D, que é a branca, ela tem um ponto crítico aqui, tem um ponto de inflexão aqui e tem outro ponto crítico aqui. Então ela tem 3 pontos importantes aí, né? Ela está de branco. Deixa eu colocar um negócio aqui. Um ponto crítico aqui, outro aqui, um de inflexão aqui. Então, ó, positivo tendendo a zero aqui até o ponto crítico, então ela vai fazer algo assim. Daqui, zero tendendo a ficar negativa e atinge o máximo de negatividade aqui. Então ela vai fazer algo assim. Então, de zero para baixo, quando x tende para cá, ela vai de zero para baixo. Depois, daqui, negativo tende a ficar zero novamente. De negativo tende a ficar zero novamente. Então, à medida que o x sai daqui para cá, o valor sobe de negativo para zero. Então, ela faz
e daqui de 0 para mais infinito, né? De 0 para positivo, então ela vai fazer algo desse tipo. Se nós formos olhar esse gráfico aqui, o único gráfico que se parece com esse aqui seria o C, o gráfico C. Então a derivada da D entre essas escolhas visuais aqui só poderia ser a C. Então a derivada da D é igual a C. Então, ó, derivada da D é igual a C. É isso. Beleza. Agora nós temos essas informações. Agora a gente tem que analisar quem poderia ser quem. Vamos ver aqui. Se eu derivo a D, eu tenho que derivar a C, que é uma igualdade. Okay? Só que a derivada da C eu já tenho que a B, então eu posso usar essa informação. Então vamos ver aqui. Então, isso aqui significa o quê? Eu vou diminuir aqui mesmo e fazer com a menos aqui. Vou pegar aqui. Isso aqui significa que se eu derivar duas vezes, se eu derivar aqui e aqui, eu vou ter que D duas linhas é igual a C', mas C' é B. Okay? Ou seja, D duas linhas é B. Okay? Bom, eu vou derivar duas vezes aqui agora. Passou quase que foi um trator ali, né? Se eu derivar aqui, vai ficar C duas linhas e B', mas o B' eu tenho que é A. Então, como é que fica para cá? Vamos pegar a informação para cá. Se eu tiver assim, C duas linhas igual B', mas quem que é o B'? O B' é A. Okay. E, como o C é D', o C duas linhas seria igual ao D três linhas, né? Também, né? Então eu teria isso aqui, né? Também, né? Teria que o meu A seria igual ao D três linhas. Ok? Bom, então, vamos ver aqui. O A é igual ao D três linhas. O B é igual ao D duas linhas. O C é igual ao D'. Bom, então, acho que é isso aqui, né? Se eu chamar D, aparentemente eu estou tirando as outras letras em função da derivada da D. Então, aparentemente, a D é a F. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, seja D de x, né? Seja D, eu vou colocar assim, D de x, né? A minha função, f de x. Então, o que eu estou tendo aqui? Quem que é a derivada da f? Quem que é a f'? A f' de x é a d' de x, ok? Que por sua vez é quem? É a c. D' de x. Isso, d' de x que é a c. Quem que é a f duas linhas de x? A f duas linhas de x é a c' de x, que é a b. E a f três linhas de x, eu usei a D para definir a F, a C e a B. Então, provavelmente vai ser A. Ó, como a F é a D três linhas é A. Exatamente. Isso aqui é A de X. Ou seja, eu tive que fazer essas contas para chutar que a minha F seria a D. Porque seria a função D.
Então a minha resposta seria isso, né? Eu chamo de f a função cujo gráfico é a curva D, né? Então só para abuso de notação chamada d de x. Então a f é a D, a C é a F', a B é a F duas linhas e a A é a F três linhas. E essa é a sequência que nós montamos aqui usando esses gráficos aqui, né? Usando só a parte visual, ok? Então a F é a D e cada uma dessas aqui vai assumir uma outra dessas curvas. Beleza? É isso aí. É uma situação visual, né? Não tem nenhuma conta para se fazer. Beleza? Valeu!